Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 13 ao versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 13 ao versículo 17, nossa série de mensagens Ensina-nos a orar. Hoje veremos o que Jesus expressou acerca da sua casa, a chamando de casa de oração. Todos que encontrarem podem dizer amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Iremos trabalhar nesta manhã com dois textos, Marcos capítulo 11, que iremos ler daqui a pouco. Ele faz uma inserção não descrita no Evangelho de João, onde Jesus diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas João faz uma observação que Marcos não fez. Por isso iremos trabalhar com os dois textos, para que tenhamos uma maior amplitude de compreensão do que ocorreu naquele dia. Primeiro, algumas considerações iniciais. O templo em Jerusalém era o centro religioso, o centro da fé judaica. O templo não era como uma igreja. Para o judeu, o templo era mais do que uma igreja. Eles criam, segundo a palavra do Senhor lá, do segundo livro das Crônicas, 7, 14 e versículos seguintes, eles criam no que Deus havia dito a Salomão, que aquela era a casa de Deus, e que Deus morava lá, e que Deus ouviria as orações que fossem feitas naquele santo lugar. O templo de Jerusalém trazia um impacto de fé tão grande, que mesmo em momentos de cativeiro, como no caso de Daniel, a milhares de quilômetros de distância, morando na Babilônia, ainda sentia a necessidade de, quando orar em direção à cidade de Jerusalém. O templo, portanto, era para eles um local sagrado, não só um local de culto, mas um local sagrado, onde Deus morava, e era lá em que Deus ouvia as orações. Um local tão sagrado que os pátios públicos eram divididos por leis de purificação, onde um gentil, um não-judeu, não podia ter acesso ao pátio mais próximo do templo. Um não-judeu, considerado então impuro, deveria ficar distante do templo, em um pátio reservado a eles, chamado de pátio dos gentios. E somente judeus, homens, teriam acesso ao pátio mais íntimo, chamado de pátio dos sacerdotes. O templo de Jerusalém tinha, portanto, toda uma representação de sacralidade.
de casa de Deus. E é lá que Jesus vai, entra e observa a negociação da compra e venda de animais, porque no templo em Jerusalém se fazia sacrifício de animais. Ele viu cambistas que trocavam moedas de judeus que vinham de diversas partes. E toda esta movimentação também de negócios, de compra, de venda, de troca de moedas, aquilo provocou a ira de Deus na presença do Cristo. Eu vou dizer, Jesus não estava só irritado, ele estava irado. Ele tomou uma atitude única, em que ele não tomou em nenhum outro momento, diante de nenhuma outra circunstância. Nem mesmo quando foi preso, crucificado ou açoitado, ele jamais tomou uma decisão como esta, de fazer um chicote, chamado na sua Bíblia de azorrar. Vem da palavra latim fragum, que vem de flagelo. Era um tipo de chicote utilizado para açoitar condenados. E detalhe, Jesus faz o chicote. Ele não compra. Ele faz um chicote. E ele faz um chicote para quê? Para que você acha? O que levou Jesus a se dar ao trabalho? Vou ler de novo para você. Versículo 13, versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Jesus não gritou apenas, não protestou apenas. Ele estava munido na sua mão com um chicote. E com esse chicote, ele expulsou as pessoas, expulsou até os animais do templo. O que levou Jesus a tamanha ira? E isso é profundamente importante. Porque se Jesus é Deus, perguntamos o que faz com que Deus fique irado na sua própria casa. O que provocou a ira de Deus em sua própria casa? Alerta! A Bíblia precisa ser lida na sua completude. Eu não posso isolar textos e ler só algumas passagens que me sejam mais convenientes. Sim, Jesus é misericordioso e o foi com o cego Bartimeu no caminho de Jericó. Parou, ouviu a sua oração, pobre mendigo cego, e lhe disse: filho, o que queres que eu te faça? Jesus é misericordioso e ele o foi com a mulher do fluxo de sangue neste mesmo dia em que ela o tocou. Ele parou, perguntou quem me tocou, senti sair virtude de mim, e disse à mulher: vai, a tua fé te salvou. No mesmo dia, Jesus é um Deus de misericórdia. Ele estava indo para Jericó. Ele viu Zaqueu no figueira e disse: desce depressa, eu vou hoje pousar na sua casa. Depois disse acerca de Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Sim, Jesus é misericordioso, mas eu preciso ler toda a Bíblia. E este Jesus, longânimo e misericordioso, é o mesmo Jesus que se irou, fez um chicote, um azorrague, um chicote típico de punir condenados, fez um fragum, e com esse chicote nas suas mãos, expulsou as pessoas, virou as mesas, jogou o dinheiro no chão, expulsou os animais e protestou dentro da casa de Deus. Pense, portanto, irmão, ninguém lá está fazendo nada para o diabo. Ninguém lá estava fazendo nada para o diabo. Eles estavam cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios para quem? Para Deus. Os animais que eram vendidos é para quê?
Para Baal? Não, é para Deus. É para Deus que eles estavam fazendo. Sacrificando, oferecendo sacrifícios, fazendo orações. Então perceba que não basta fazer para Jesus. Esse conceito que temos é errado. Não, irmão, o importante é que está fazendo. Não é importante só que está fazendo para Jesus. Ninguém ali está fazendo para Baal, nem para o diabo. Estavam todos fazendo para Deus. E isso não impediu que Jesus se irasse e fizesse um chicote para expulsá-los da sua casa. Então isso que você pode pensar, não, irmão, o importante é que está orando para Deus, que está cantando para Deus, não, o importante é que o nome do Senhor está sendo invocado. Esquece isso, irmão. Não é importante só isso. Eles estavam fazendo tudo isso para Deus e sofreram a ira de Cristo naquele dia, munido inclusive de um chicote. É preciso ver o que canta. Amém? Não basta cantar para Jesus, tem que saber o que canta. Não basta orar, tem que saber o que ora. Não basta pregar, tem que saber o que prega. Nunca se esqueça, Caim não estava oferecendo sacrifício para o diabo. Caim ofereceu um sacrifício para Deus, assim como Abel. Não basta oferecer a Deus, tem que saber o que se oferece. Então, se temos um pensamento de que o importante é que estejamos ou que estejam reunidos em nome de Jesus, se a sua Bíblia é verdade, isso que nós pensamos é mentira. É mentira. Porque eu vejo, ao ler a Bíblia, Cristo irado, intencional. Irmão, quanto tempo ele demorou para fazer o chicote? Não é um impulso, não é uma ira de momento de 5 minutos. Não foi uma irritação de um momento. Ele ficou irado desde o momento em que ele decidiu fazer o chicote, permaneceu irado durante todo o tempo enquanto ele fazia o chicote e continuou irado para usar esse chicote. Não foi um ataque de impulsividade. Não foi uns 5 minutos de perder a cabeça. É premeditado, pré-concebido, pré-idealizado. Ao ponto de decidir fazer o chicote que ele iria usar. Então sim, se a Bíblia é verdade, existe chicote de Deus para gente que canta para Jesus. Existe chicote de Deus para gente que está sacrificando para o próprio Deus. Porque tem tipo de sacrifício que ele não quer, ele põe para fora da sua casa determinados tipos de sacrifício. Há determinadas adorações que ele não quer, ele expulsa da sua casa determinadas pessoas que assim agem. Porque se não for assim, irmão, eu faço o que com esse texto aí, como eu sempre falo? Eu risco da Bíblia? Ou eu faço como se faz, não prega nele? Porque talvez você tenha 20 anos de igreja, primeira vez que você está vendo que Jesus está com o chicote na mão. Só que você já parou para pensar que antes que o seu avô nascesse, isso já estava escrito na Bíblia? E eu te pergunto, como que você passou uma vida na igreja e nunca te pregaram que Jesus estava com o chicote na mão expulsando as pessoas? Estava escrito aí, sempre esteve escrito. Então, se você, na sua experiência religiosa, está ouvindo isso pela primeira vez, por uma razão, não queriam pregar o que estava simples. Como que pode? 10 anos de igreja. Está ouvindo pela primeira vez que Jesus fez um chicote e usou o chicote para expulsar o povo. O que aconteceu? Aconteceu que por onde você passou, esse tipo de mensagem não é bem-vinda para ser pregada. Por isso. E aí é desonesto. É desonesto porque ou cremos e pregamos toda a Bíblia, ou não pregamos. Escolher textos que nos sejam convenientes, isso é desonestidade. E Jesus é este que estamos dizendo.
Jesus é o Jesus misericordioso de Bartimeu, bondoso da mulher do fluxo de sangue, longânimo para com Zaqueu, mas irado com o povo que dentro da sua casa oferece sacrifício que ele não quer, faz orações que ele não quer, e querem dar a ele uma adoração com a qual ele não quer. E quando ele então não quer aquilo que está sendo oferecido, se Jesus é Deus, e Jesus é Deus, ele se ira e usa a força do chicote para expulsar as pessoas da casa dele. O que você faria se um pastor expulsasse alguém da igreja? Quantas críticas você não teceria a ele? Agora critica Jesus, irmão. Fala para ele. Fala para ele que ele não tem amor pelas ovelhas. Fala para ele agora. Você está lendo o texto? Agora fala para ele. O senhor não tem amor pelas ovelhas, não se importa com as pessoas. Porque a parábola da ovelha perdida foi ele que fez, viu? Foi ele que fez. Ele que tem o chicote na mão e que expulsa as pessoas do templo. É ele que fez a ovelha perdida. Então perceba que ovelha perdida, como já explicamos 1 milhão de vezes, eu explico de novo. É a ovelha que está o quê? Perdida. Ninguém se perde porque quer, e ninguém fica perdido porque quer. Ninguém decide se perder. O perder-se é um acaso. O perder-se é uma pedra que cai no caminho, um imprevisto, que desnorteia, desorienta. É esse tipo de gente que Jesus está falando. Jesus não está falando de gente que se afasta, porque se afastar não é ovelha perdida, é filho pródigo. Aquele que se afasta não é ovelha perdida, é filho pródigo. E o filho pródigo, o pai não busca. Não busca. Não busca. Ele busca a ovelha que é não o pródigo não busca. O pródigo terá misericórdia quando quiser voltar, porque ele não está perdido, ele sabe onde o pai mora. O pródigo não é ovelha perdida. A ovelha perdida, ao contrário, ela não sabe mais onde é o aprisco. Ela não consegue voltar. Você leu que a ovelha perdida estava presa em alguma coisa? Estava amarrada? Ela não sabia como? Isso é ovelha perdida. O filho, quem se afasta é filho pródigo, e o pai não busca. Pode passar necessidade, pode ficar com vontade de comer a comida dos porcos, não busca. Ele precisa se arrepender e tem que fazer o quê? Tem que voltar. Se arrepender e voltar, será abraçado, perdoado, trocará as vestes dele, colocará a sandália nos pés, um anel no seu dedo e fará uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, é o que diz Jesus. É este mesmo Jesus. O Jesus que não buscou o filho pródigo, o Jesus que não mandou chamar o jovem rico quando ele quis ir embora, o Jesus que mandou em João capítulo 6, versículos 56 e 57, disse aos próprios apóstolos, quando viu que as pessoas estavam indo embora da sua pregação: se quiserem, podem ir o quê? Embora junto com eles. Então nós precisamos conhecer de fato quem é Jesus. Amém? Ele é bondoso, misericordioso para aquele que está perdido. Mas ele é justo, seguro e firme com aqueles que querem fazer da sua casa qualquer outra coisa que não seja uma casa de oração. Não basta cantar, tem que saber o que canta. Não basta pregar, precisamos ver o que prega. Não basta orar, tem que saber o que ora. Já li para você diversas vezes, não vou abrir de novo. Tiago capítulo 4, versículos 3 e 4. Não vou ler para você de novo, Deus dizendo que não houve a oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? É este Jesus. É este exato Jesus
que diz: não basta orar, é necessário saber o que se ora. Porque se a sua oração é uma oração de amizade com o mundo, você se torna meu inimigo. É isso que Tiago está dizendo. Você se torna inimigo de Deus. E isto não pode ser afastado. Jesus está irado, Jesus está com um chicote na mão, expulsando pessoas. Os animais não tinham culpa nenhuma, mas foi expulso também junto. Né? Diz aí, ó, expulsou do templo ovelhas e os bois também. Tudo foi expulso. Versículo 16: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de... Em outras traduções diz mercado. Mercado, casa de negócio. Você é uma pessoa inteligente. O que Jesus está dizendo? Eu não quero que faça o que aqui? Compra aí, compra e venda. Não quero que faça compra e venda aqui. Não quero que vocês façam negócio aqui. Você entende por que a nossa igreja não faz nada além do ofertório? Você entende por que a nossa igreja não faz nada além de ofertório? Nada além de contribuição? Não pode, irmão. Não pode ficar fazendo negócios. Aí eu lhe pergunto: pode reunião de empresários, irmão? O que você acha? Você sabe, você é uma pessoa inteligente, você está lendo a Bíblia. Pode reunião de empresário? Criar pessoas, aproximar pessoas para que façam negócio? Pode, irmão? Pode abrir uma Bíblia Sagrada, colocar um povo para cantar e fazer uma reunião com profissionais liberais para que eles se conheçam e por meio da igreja possam alavancar negócios? Pode, irmão, isso? Responde para mim alto. Está escrito na Bíblia. Não pode nem comprar ovelha e vender boi. Olha que coisa simples. Nem comprar ovelha e vender boi. Para quê? Para o lucro deles? Não era para o lucro deles. Eles estavam vendendo boi e vendendo ovelha para oferecer esse boi e essa ovelha para quem? Para Deus. E Deus fala: não quero. Ah não, pastor, mas isso que a gente vai fazer é para levantar dinheiro para a igreja. Então Deus tem uma resposta bem clara para você: não quero esse dinheiro. Não quero. Não, pastor, mas isso que a gente vai fazer, a gente vai doar 20% para a igreja. Deus está me dizendo: não quero esse dinheiro. Eu não quero. Volto a repetir, irmão. Lá não era venda de boi e de ovelha para alguém ganhar. Lá era vender para poder oferecer como sacrifício. É isso que Deus está irado. Ele não quer. Ele não quer que vincule a casa do seu pai a dinheiro. Ele não quer que vincule a casa do seu pai a negócio. Ele não quer que faça da casa do seu pai, como diz na minha tradução, uma casa de negócio. Ele não quer. Ele não quer chá, ele não quer café, ele não quer jantar, ele não quer encontro de homens de negócio, e nem de empresários, e nada parecido. Ele não quer, irmão. E se é verdade o que está escrito na Bíblia, e se Jesus estivesse em uma dessas reuniões, o que ele faria? O que você acha? Você que crê na Bíblia Sagrada, imagina Jesus numa reunião de empresários. O que você acha que ele faria? Ele daria um testemunho? Se é verdade o que diz a Bíblia, ele faria um chicote e colocaria todos para fora. Todos para fora. Com Bíblia na mão e tudo. Todo mundo fora. Ele ia pegar o dinheiro que é doado ali, sabe o que ele ia fazer? Ia jogar no chão. Como ele fez lá. Ia jogar no chão. E ele iria dizer: a casa do meu pai é uma casa de oração, mas vós transformastes ela num covil de ladrões. Eu não tenho como afastar isso da Bíblia. E nem estamos inventando nada. É que se nós cremos na Bíblia, e se isso está escrito na Bíblia, isso tem que ser respeitado, crido, pregado e levado
a ferro e fogo dentro da nossa igreja. A razão pela qual, então, não fazemos nada além da contribuição e da oferta voluntária, não é porque é o estilo ou é a visão do pastor Adriano. Não, não é o meu estilo e nem a minha visão. É o que está escrito na sua Bíblia, que está na sua mão. É isso. Ah, não, mas lá na visão da sua igreja não tem reunião de empresários. Não é que não tem na visão da minha igreja. Não tem porque a Bíblia que está na sua mão proíbe qualquer tipo de atividade, de negócio, inclusive aquela que é destinada a Deus. Nem a destinada ao recurso para Deus pode. Não pode. E isso me preocupa porque isso levou Jesus a ficar irado, a expulsar as pessoas do templo. Então isso não é um pequeno probleminha, isso não é uma pequena dificuldade, não, isso é um problema muito grave, ao ponto de, se é para fazer assim, ele prefere expulsar as pessoas e que não faça, não ore, não ofereça sacrifício e não venha para cá. E isso, claro, como está na Bíblia, deveria ser seguido por toda a igreja que crê e prega a Bíblia Sagrada. Vamos abrir agora em Marcos, capítulo 11, um texto que completa a nossa leitura. Marcos, capítulo 11, vou ler a partir do versículo 15, porque aqui tem uma afirmativa que não tem em João, mas que nos é importante. É o mesmo texto, o mesmo fato sendo narrado. Marcos 11, 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. O que falamos, Marcos não observa que Jesus estava munido de um chicote ao fazer tudo isso. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava, quer dizer, além de fazer tudo isso, ele agora passou a ensinar e dizer: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Isso não está escrito? Vós, porém, a tendes transformados em covil de ladrões, ou em covil de salteadores, toca de ladrão, toca de salteador, onde se reúnem para fazer o que Deus não quer. Para entender isso que Jesus está falando, eu preciso voltar e ver da onde ele tirou o que está escrito. Não foi isso que ele disse? Não está escrito? Então eu preciso ver da onde ele tirou esse está escrito, para eu entender exatamente por quê e o que ele queria dizer quando chamava de casa de oração. Então você vai abrir comigo agora a sua Bíblia em Isaías 56 e 7, porque é exatamente daqui que Jesus está tirando esta fala. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Vamos ver então o que estava escrito e que Jesus quis usar para pregar e ensinar naquele dia. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Continue aí com a sua Bíblia e lendo esse texto, você observa, Jesus falou casa de oração, falou depois aceitação de sacrifício e voltou a falar de novo de casa de oração. O que ele está dizendo? Tudo será aceito se o que conduz tudo isso for uma casa de oração. Amém? O sacrifício e o holocausto só será aceito
se ele for feito dentro de uma visão de casa de oração. Por isso ele vai citar antes e ele vai citar depois. O profeta Isaías quer reforçar isso. Reforçar a ideia de casa de oração. O que é uma casa de oração? É muito difícil essa pergunta, né? É um local que você vai para fazer o quê? É muito complexo. É um local em que tudo gira em torno do quê? Da oração. Amém? Tudo é regado à oração e tudo gira em torno de oração. Logo, para esta casa, a principal forma de se adorar a Deus qual é, irmão? Isso. Tudo precisa estar debaixo da oração. Por isso que o nome da casa é Casa do Louvor, não é isso? Casa da música? É isso? Não. É a casa da palavra, é isso? A casa é casa do quê? A oração que deve conduzir a palavra, a oração que deve conduzir as canções, a oração que deve conduzir os testemunhos, tudo se centraliza em casa de oração. Por quê? Porque a oração é feita para quem? Para Deus. A música, então, da igreja que cantamos é para quem que a gente canta? Olha que difícil. A música, se a casa é casa de oração, porque a oração é feita para Deus, as músicas que se cantam na igreja se cantam para quem? E que história é essa, então, que você é meu filho escolhido, blá, 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 e blá, e que você é precioso como o... O que isso tem a ver com Deus? Vou repetir de novo, irmão, porque aos meus olhos isso é muito simples. Casa de oração é chamada de oração, porque tudo que se faz ali se faz para quem? Para Deus. Ora, se holocaustos e sacrifícios como expressão de adoração vem achatado na profecia de Isaías, vem achatado, comprimido, por casa de oração em cima e casa de oração embaixo, que achata o texto de Isaías. As músicas cantadas são músicas cantadas para quem? Isso. Onde você fala com quem? Isso. E se Deus quiser falar com você, Deus fala através do quê? Isso, simples. Muito simples. Se Deus quer falar com você, Ele fala através da palavra. Eu não canto para você. Eu não faço música pensando em você. Porque se eu faço música pensando em você que vai entrar na minha igreja, eu não estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para você. Só que aí eu saio fora do que é a casa de oração. Não. Eu penso música e eu canto música não para você. Eu penso e canto para Deus. Por isso que não basta cantar, tem que saber o que canta. Porque se a música é para você, para te consolar, para te trazer alegria, para te trazer bem-estar, para te incentivar, isso aí, irmão, é a mesma coisa que está ouvindo MPB, qualquer outra coisa. De gospel não tem nada. De evangelho não tem nada. Porque se fosse música evangélica, ela era música para cantar na casa de oração. E ela seria música cantada para quem? Para Deus. Muito simples. Cantar para Deus. Ah, mas, irmão, aí é chato, né? Vai ficar só cantando para Deus, só para Deus. É, irmão, é isso que fazem no céu. Ou você acha que canta para o Gabriel? Você acha que alguém canta, se importa com Miguel? Ou você acha que eles cantam para os anjos? É só você ler Apocalipse. Lá diz, lá tem letras do que eles cantam. João falou que ele ouviu eles cantarem.
E ele escreveu o que eles cantavam. E eles cantavam para quê? Era só dizer que digno é o Cordeiro de abrir os selos, né? De desatar os selos, de abrir os livros. Digno é o Cordeiro. É isso que eles cantam. É exatamente isso. Porque o culto aqui tem que ser uma representação do culto que é feito lá. É por isso que na oração tem: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. As canções que são cantadas aqui têm que ser semelhantes às canções que são cantadas no céu. As orações que são feitas aqui precisam ser semelhantes às orações que são sendo feitas no céu, por uma razão muito óbvia. Você está vivendo aqui para ser preparado para viver onde? Isso, por isso que você não pode ter uma adoração na terra, uma oração na terra, um jeito de cultuar na terra e outro no céu. Porque você está fazendo aqui para ser aperfeiçoado, para fazer isto lá. Então, por isso que tem que ser feito da mesma forma. Por isso que tem que ser feito da mesma maneira. Como lá no céu tudo gira em torno de Deus, tudo, ao ponto de, João falou que existe sol lá no céu. João falou que lá não tem sol. Porque o que ilumina o céu? O próprio Deus. Tá bem? Eu acho que isso é a representação do quanto Deus é importante no céu. No céu não tem sol, no céu não tem luz. O que ilumina o céu, a luz que brilha no céu, é a luz do próprio Deus. O culto tem que ser assim. Amém? O culto tem que ser assim. A única luz que brilha é a luz do próprio Deus. Porque o céu é assim. E é por isso que a gente ora para Deus. E a gente canta para Deus. E a gente prega a palavra de Deus. E tudo que a gente faz é para Deus. Porque o céu é desse jeito. E a gente está procurando aqui adorá-lo da forma que ele é adorado lá. Céu não é entretenimento. Você entende? Céu não é casa de show. Céu não é lugar de luz, de gelo seco. Entende? Você entende isso? Até bom você ver isso na live, tá legal. Na live a gente vê muita coisa. Na live você vê sertanejo, na live você vê samba, na live você vê MPB. E na live você também vê gente que fala que é gospel, mas de gospel não tem. E não tem por uma simples razão. O que quer dizer gospel? Evangelho. No Evangelho só existe uma casa, que é chamada casa do quê? Isso. Para ser gospel, para ser evangelho, tem que estar achatado pela casa de oração, do jeito que Jesus escolheu aqui no texto de Isaías. Você entende isso, irmão? É Deus em Cristo, Cristo Deus, achatando a adoração do templo, resumindo a adoração do templo em Isaías 56:7. É Deus fazendo isso. É casa de oração no começo, aí então o seu sacrifício e o holocausto é aceito. Casa de oração no final de novo, para você não esquecer que tudo gira em torno de Deus, para a glória de Deus, exclusivamente para Deus. Afinal, irmão, a casa não é sua. A casa não é sua e nem minha. A casa é de quem? Isso. A casa é dele. Amém? A igreja, a casa não é minha nem sua. A casa é dele. E quem dita as normas na tua casa, irmão? O seu vizinho? Quem que dita as normas da sua casa? É quem visita você? Não. É você, porque a casa é o quê? Sua. Então, Deus fala para mim: Adriano, você manda na sua, na minha casa mando eu. Amém? E isso serve para todos nós que estamos aqui. Você manda na sua casa. Aqui, quem manda
é Deus, do jeito de Deus e da forma de Deus. Você canta do seu jeito na sua casa. Aqui é do jeito de Deus. Você toca o que você quiser na sua casa. Aqui, música, oração e palavra é segundo a vontade de Deus, porque a casa não é nossa, a casa não é sua, a casa aqui tem um dono, e esse dono é bravo. E sabe por que ele é bravo? Porque ele diz que quando chega um valente para tomar uma casa, ele só fica até que aquele que é mais valente chega, e que prende e amarra esse valente. Sabe quem que é esse mais valente? Esse mais valente é Deus. Ele toma a casa dele. Não importa o valente que esteja nela, ele vem porque ele é mais valente, e ele toma a casa dele, e ele amarra com grilhões aquele que é o valente e que estava na sua casa. E aí você vai perguntar, mas pastor, se é assim, o que tanta gente fazendo tanta coisa na igreja? Irmão, nada disso está impune. Você acha que o cidadão lá não vai morrer? Ou você acha que depois que ele morrer, ele não vai ouvir o que Jesus já falou em Mateus 7? Ah, Senhor, em teu nome expulsei demônios, operei milagres, e eu lhes direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Em teu nome fizemos o quê? Expulsamos e vai para o inferno. Em teu nome fizemos o quê? Milagres e vai para onde? Vai para o inferno. Depois em casa você lê Mateus capítulo 7. Nada passará impune, irmãos, porque a casa é dele e ele toma a casa dele. E Deus não aceita que ninguém tome a sua casa. Se tiver que matar um Herodes porque não glorifica, o que Deus faz, irmão? Por que Deus matou Herodes? Porque a glória é dele. Então nisso, irmãos, eu estou entendendo que tudo gira em torno da casa de oração. Mas perceba que, agora eu volto, abra comigo de novo a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 11, nós veremos que Jesus não falou, na verdade, um texto só, ele falou 2 textos. Ele falou a casa de oração de Isaías, mas ele vai fazer uma outra citação: vós, porém, a tendes transformado em covis de ladrões. É outro texto da Bíblia, não é Isaías. Agora a gente vai ler, então, qual é esse outro texto? Ele falou de 2 textos, ele falou de Isaías e ele falou de Jeremias. A gente vai ler agora em Jeremias essa segunda parte. Abra comigo então a sua Bíblia, Jeremias capítulo 7 e versículo 11. Nós estamos fazendo isso para que a gente possa entender exatamente o que Jesus estava falando. A gente quer entender como é algo que o deixou irado, como é algo que o fez chicotear pessoas, expulsar. Nos é muito interessante entender isso que aconteceu e entender exatamente o que ele estava pregando. Então nós já vimos lá em Isaías que ele queria frisar que qualquer sacrifício e qualquer oferta e holocausto só é aceito se fizer como casa de oração. Agora Jeremias capítulo 7 e versículo 11. Eu vou ler 11 e depois eu vou voltar um pouquinho para você entender o que o 11 está dizendo. Versículo 11 diz assim: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então é daqui que Jesus tirou o covil de ladrões, o covil de salteadores. Vamos voltar um pouquinho e nós iremos ler a partir do versículo 3, para a gente entender o que Jesus estava, o que o profeta Jeremias
estava profetizando. Então Jeremias 7:3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Emendar significa o que, irmão? Consertar. Emendar é aquilo que está quebrado, que precisa ser o quê? Consertado. Ele está dizendo assim: conserte os vossos caminhos e conserte as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Pausa. Não adianta nada ficar dizendo que é a casa de Deus, se o caminho não está emendado. Está entendendo o que Jeremias está dizendo? Isso é falsa palavra, Jeremias está dizendo. Ficar dizendo: não, mas aqui é a casa do Senhor, não, mas este é o templo do Senhor, este é o... Se a adoração que você faz não é bíblica, não é, isso é falsa palavra de Jeremias. É falsa palavra. Você diz que a igreja, diz que é a casa de Deus, é templo de Deus. Deus está dizendo: mentira, não é, não é. Vamos ler agora o versículo 8, porque ele vai dizer de novo dessas falsas palavras. Versículo 8: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações? Não está dizendo Deus, isso é palavra falsa. Se tudo que você faz é contra a minha vontade, e depois vem aqui para dizer: eu estou salvo, Senhor, e continuar cometendo os mesmos erros, isso é palavra falsa. Aí ele vai então dizer deste problema de pensar que é uma igreja, ou de ter o nome templo do Senhor, não cumprir a vontade de Deus em canto casa de oração, mas se apegar ao fato de ser templo do Senhor. Ele vai dizer então que isso é uma palavra falsa, e é por causa disso que Jeremias vai profetizar então o que lemos no versículo 11: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Porque é isso que vocês estão fazendo. Fazendo da casa que era minha um covil de salteadores. E nós encerramos com o versículo 15, que é a conclusão dessa profecia de Jeremias: lançar-vos-ei da minha presença. Vai lançar quem está fora da igreja, é isso que é aí? Não, é quem está dentro da igreja. Quem está indo no templo, oferecer sacrifício, oferecer holocausto. São esses que estão dentro do templo que serão lançados o quê? Fora da casa do Senhor. Então ouçamos, irmãos, percebamos de que a casa de Deus não é uma escolha, ela tem que ser uma casa de oração. Tudo o que fizermos, desde as nossas músicas, a palavra que é pregada, as orações que são feitas, precisam ser feitas exclusivamente a Deus. Onde afastamos e temos por abominável qualquer atividade de negócios, qualquer atividade que não esteja relacionada exclusivamente à adoração a Deus. Negamos e rejeitamos. Porque entendemos que não basta fazer o que quer e colocar uma Bíblia para dizer que isso é casa de Deus. Jeremias está dizendo: isso é palavra o quê? Falsa. Não se apeguem a palavras falsas,
dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, não é templo do Senhor. E não sou eu, pastor Adriano, que estou dizendo isso, irmão. É Deus que está dizendo isso através de Jeremias. Não é meu templo. Se não for casa de oração, não é meu templo. Pode cantar música para Deus, pode ter Bíblia aberta no altar, mas não é templo. Não é. É isto que despertou em Jesus a sua ira. Agora a gente entende porque em João 2 ele fez um chicote para expulsar as pessoas. Porque ele não reconhecia nada que é feito em nome de Deus, se não for feito como uma casa de oração. Ele não reconhecia este tipo de adoração. Este nosso sermão nós faremos em duas partes, porque até agora eu expliquei a você o que Jesus fez e expliquei a você os dois textos que Jesus utilizou, tanto de Isaías quanto o texto de Jeremias. Agora nos falta entender o que é casa de oração nos ensinamentos de Jesus. Esta é uma parte que ainda nos falta. Ele protestou sobre o que ele não quer, ele nos disse claramente sobre o que ele não quer, mas agora nos falta no sermão a parte que nos sinaliza, a partir de alguns ensinamentos sobre oração, o que ele entende como oração e o que ele entende como casa de oração. É evidente que um sermão, para fazer tudo isto, ele não seria um sermão, ele viraria uma aula, para que você pudesse transitar em todos esses pontos. Então nós vamos encerrar entendendo que Jesus protestou no templo quanto à casa de oração, quanto ao protesto de chamar aqueles que ofereciam sacrifício a ele de covil, de salteadores. E no domingo que vem a gente parte deste ponto, a partir das próprias palavras de Jesus, para entender com mais clareza o que é a casa de oração. E eu digo a você, irmão, é muito simples essa casa de oração. Amém? É muito simples esta casa de oração. E nós vamos explicar no domingo que vem esta simplicidade, porque é nesta simplicidade que precisamos nos conduzir como igreja. Amém? Amém. Veremos a Bíblia nos dizendo que é culto, dizendo que culto é salmos, cânticos. Cânticos que são cantados para quem? Para Deus. Orações, palavra, ensinamento, só isso e mais nada. Amém? Amém. Eu sempre procuro dizer, irmão, e lembrar Gálatas capítulo 1 versículo 8. É proibido ir além do que está escrito na Bíblia. Não pode fazer o que a Bíblia não descreveu. É proibido. Não é só não fazer o que ela diz que é pecado. É proibido fazer o que ela não falou. Gálatas 1 e 8. Paulo repete este versículo 2 vezes. Ele repete para frisar bem: ainda que desça um anjo do céu, trazendo um evangelho que vá o quê? Que vá o quê? Além. Não pode fazer. Ah, pastor, eu queria fazer. O que você quer fazer na igreja? Está escrito? Ah, irmão, então não pode, irmão. Ah, mas pastor, é que naquela época não existia. Sim, naquela época existia e Deus não queria nada que existisse depois.
Lembra disso. Eu mando na minha, aqui é a casa de Deus. Quem que manda na casa de Deus? Deus. Amém? Ah, mas eu gosto tanto. Isso assiste na sua casa. Amém? Ah, mas eu acho tão legal. Isso faz na sua casa. Aqui não. Aqui preciso fazer aquilo que Deus disse que tem e que quer que seja feito. E é Deus que está me dizendo: Adriano, ainda que desça um anjo do céu, trazendo a você um evangelho que vai além deste que você tem nas suas mãos, sabe o que você faz, Adriano? Considere abominação. Em outras versões, abominação significa o quê? Maldito. É isso mesmo, é essa palavra dura. Abominação significa maldito. Considere maldito, amaldiçoado, qualquer um, ainda que seja um anjo do céu, se quiser inserir coisas que estejam além deste evangelho, é maldito, amaldiçoado. E irmão, sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que proíbe. Então, como eu posso, sendo pastor, concordar com a sua excelente ideia, mas que não pode fazer? Amém? Não pode. Não pode, porque a casa é dele. E na casa dele é ele que manda. E ele está dizendo: Adriano, não inventa nada. Não crie nada, não imagine nada. Faça o que está escrito aqui. Se o que você for fazer tiver músicas que são cantadas para mim, a minha palavra pregada, a minha palavra ensinada e orações que são feitas para mim, aí você pode fazer. Amém? Agora, se não é isso, não faça. Não faça. E então repetimos, por quê? Porque é assim no céu. Amém? É assim. E o nosso culto tem que ser semelhante ao que é feito no céu. E se temos dúvidas, como já disse, do que é feito no céu, é só ler em Apocalipse. Ali tem diversos textos em que João narra como que eles se relacionavam e o que eles falavam para Deus e como é o culto. E até a música, algumas músicas que cantamos aqui, foram na verdade músicas tiradas do livro de Apocalipse. Há uma canção que diz que digno é o Cordeiro. Essa canção, ela é uma reprodução da palavra de Apocalipse. Porque essa é uma canção que se canta no céu. Essa é uma canção que se canta no céu. Só que você veja que nesta canção, que é uma canção que até conhecemos, que digno é o Cordeiro de Deus, é uma canção em que eu não sou importante. E ninguém canta para mim. É uma música que é cantada para quem? Para Deus. E por que essa canção é cantada para Deus? Porque é isto que é culto, é isto que é casa de oração. E aí alguém vai dizer: mas pastor, se o senhor fazer assim, as pessoas não vão vir à igreja. E aí eu então me pergunto: o que Jesus mandou eu fazer com aqueles que ouviam o seu sermão lá em João 6 e que achavam muito duro e começaram a ir embora? Muda o jeito de pregar? Não. Convida quem está, quem ficou, aí junto, se não tiver de acordo com o que está pregado. Amém? Amém. É isso que Jesus fez. Muda a forma de pregar? Não vou mudar a forma de pregar. E até quem ficou,
Se não concordar também, pode ir embora junto, porque este é o Evangelho de Deus, e esta é a verdade da palavra de Deus, e só Deus pode iluminar a alma, só Deus pode conduzir a salvação, e serão alcançados quem Deus quer que seja alcançada pela verdade da palavra a ser pregada. Na parábola do semeador, a semente é a mesma, não muda a semente. Se está na beira do caminho, se tem pedra, se tem espinho, e não vai florescer, não muda a semente não pode ser mudada. Lamentamos, porque o pássaro vai comer a que caiu na beira do caminho. Lamentamos, porque o sol vai secar e matar a semente que caiu entre os pedregais. Lamentamos, porque os espinhos da vida vão crescer e sufocar a que caiu entre os espinhos. Lamentamos, mas é só o que eu posso fazer, só lamentar. Não muda a semente, porque tem boa terra, onde ela vai cair, e ela vai florescer, e ela vai frutificar para a glória de Deus. Eu sou só o semeador que sai para semear. Não é para dar jeitinho nos espinhos, não é para dar jeitinho na pedra, nos pedregais, não é para ajudar a que cai na beira do caminho, não é. Só lança a semente, só lança a semente, e Deus vai fazer dela o que quiser, da forma que Ele quiser. É Deus que vai fazer. Amamos as pessoas, mas o nosso culto não é pensando nas pessoas, o nosso culto é pensando em Deus. E às vezes o que as pessoas querem é tão diferente do que Deus quer, que João 2:17 disse que ele precisou fazer um chicote, um azorrague, e expulsar do templo aqueles que não concordavam com ele, expulsar do templo aqueles que estavam, por causa da sua própria vontade, profanando a casa dele. Por isso eu digo a você, o que queremos muitas vezes é profano para Deus. O nosso jeito de querer oferecer o nosso sacrifício da nossa forma. E Deus não quer, não se agrada e se ira com isso. Mas que nesta manhã estejamos aqui para cultuar a Deus. Amém? Corrijamos isso dentro da gente. Não é o que eu penso, do jeito que eu gostaria, do jeito que eu acho legal. A casa é dele, é ele que manda na casa. Então eu leio a Bíblia buscando o que ele quer. Eu leio a Bíblia Sagrada procurando me aproximar do jeito da adoração que ele quer, pregando a palavra que ele quer, cantando as canções do jeito que aquele que ele quer, conduzindo como uma casa de oração, porque é isso que ele quer, é assim que ele quer, e a casa é dele, e ele não aceitará nada diferente do que ele quer. E eu não quero que ele expulse, eu não quero que ele use o azorrague contra a minha vida, porque não é isso que ele quer. Eu quero que ele se sinta adorado, glorificado, engrandecido,
exaltado entre nós, na nossa igreja, nesta casa que tem que ser uma casa de oração. E se outros estão fazendo de outro jeito, e se outros fazem de outra forma, irmão, cumpre a nós cumprirmos a verdade do Evangelho aqui, onde Deus nos chamou, onde Deus nos colocou, para que glorificássemos o teu nome, pois cada um dará conta diante de Deus das suas próprias obras. Amém? Cada um dará conta. Não precisamos ser os juízes dos homens. Cada um dará conta. E Deus cobrará de cada um o que fizeram. E Deus já nos disse, já falei para você em Mateus 7. Tem gente que expulsa demônio, opera milagres, e que Ele vai dizer: apartai-vos, eu não vos conheço. Há um juízo. A nós nos compete olhar para a Bíblia Sagrada e construir neste lugar uma casa de oração. Amém? Construir neste local uma casa do jeito dele, da forma dele, o jeito que ele quer, procurando reproduzir o que temos de informação no céu, de adoração e de canções também no nosso culto, pois esta é a casa do Senhor e Ele será glorificado, adorado e engrandecido neste lugar. Eu te convido diante disso a se colocar em pé. Eu quero orar com você neste momento e eu quero que você me ajude como igreja. Eu quero que você assuma um compromisso comigo como igreja. Eu sei que nesses 3 para 4 anos da nossa igreja, nem todo membro da igreja entende porque somos assim e não somos assado, porque que a nossa igreja não faz enquanto as outras igrejas fazem, porque que o pastor não quer enquanto outros pastores fazem. Hoje você está entendendo que não é o que eu quero e não é o jeito que eu quero. Eu tenho um limite muito claro sobre os meus ombros, e isso se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia que não me permite inventar, criar, dar jeito. Ela quer que eu reproduza o que está escrito, do jeito que está escrito, quer gostem, quer não gostem. É isto que Ele quer, porque eu preciso estar convencido da verdade, que a casa não é minha, que a casa não é nossa, a casa é de Deus. E Ele gritou e disse: ela vai ser uma casa de oração. Ela vai ser uma casa de oração. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que eu quero te convidar a orar e assumir um compromisso com Deus, dizer: Deus, eu vou fazer casa de oração neste lugar. Nós iremos fazer uma casa de oração neste lugar, em um local que não há negócios, em um local onde não fazemos negócios, a fraternidade, da simples contribuição voluntária daqueles que assim querem, e o que faltar Deus vai nos dar, o que faltar Deus vai suprir, porque esta é a casa do Senhor. Amém?